número 29. Segundo livro de Crônicas, o capítulo 29. As crônicas são chamadas crônicas dos reis, ou as crônicas dos reis de Israel. Obrigado. Está aumentando o nível da caixa d'água, hein? Daiana é esperta, tá? Ela viu que tem uma bênção que eu falei que o Marlon... Aí ela falou, o Marlon não está vindo de manhã, eu vou tomar esse lugar. Vamos lá. Segundo de Crônicas, capítulo 29, a partir do verso 1. Tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abia e era filha de Zacarias. Ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo quanto fizera Davi seu pai. No primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Trouxe os sacerdotes e os levitas, juntou-os na praça oriental e lhes disse: ouvi-me, ó levitas, santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais. Tirai do santuário a imundícia, porque os vossos pais, nossos pais, prevaricaram e fizeram o que era mal perante o Senhor nosso Deus, e deixaram, desviaram o seu rosto do tabernáculo do Senhor e lhe voltaram as costas. Também fecharam as portas do pórtico, apagaram as lâmpadas, não queimaram incenso, nem ofereceram holocausto nos santuários ao Deus de Israel. Pelo que veio grande ira do Senhor sobre Judá e sobre Jerusalém, e os entregou ao terror e ao espanto, aos assobios, como vós estás vendo com os próprios olhos. Porque eis que nossos pais caíram à espada, e por isso nossos filhos e nossas filhas e nossas mulheres estiveram em cativeiro. Verso 10 diz assim: agora eu estou resolvido a fazer aliança com o Senhor, Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. O verso 11 é um verso muito especial para mim, pois foi a última palavra do meu pai para mim em vida. E meu pai disse assim: filho meu, não sejais negligentes, pois o Senhor vos escolheu para estardes diante dele, para servirdes, para serdes seus ministros e queimardes incenso. Tome o seu lugar glorificando a Deus. Ontem eu estive falando aqui com os homens, e por sinal foi um culto maravilhoso. E no mês que vem a gente vai ter mais um. E eu estive falando exatamente sobre a vida desse homem chamado Ezequias. Ezequias, no final lá de sua vida, ele recebe um diagnóstico de morte, dizendo: olha, você vai morrer, a doença que você tem é uma doença mortal. E ele recebe a visita de um profeta. O profeta era o oráculo de Deus. Quando o profeta abria a boca para falar assim, diz o Senhor, não era como nos dias de hoje, a gente vê uma porção de aberrações aí que a gente está vendo. Não, quando o profeta ele se pronunciava, alguém dizia assim, diz o Senhor, era Deus na terra falando por intermédio de um homem. E a Bíblia diz que o profeta Isaías, o mesmo que escreveu o livro de Isaías, vai até a casa de Ezequias, até o palácio de Ezequias, e entra e diz assim: olha, prepara a tua casa, põe em ordem a tua casa, porque você vai morrer e com certeza você não vai viver. A palavra muito dura que ele deu. Quando Isaías sai da casa, do palácio de Ezequias, ele vira o rosto para a parede, começa a chorar, e ele chora, mas ora a Deus, e na oração dele ele diz assim: Senhor, tu lembra que eu andei diante do Senhor em fidelidade e integridade de coração. E aí o Isaías ainda estava saindo da cidade, diz o texto, diz que a palavra de Deus veio a Isaías, diz assim: volta lá e fala para ele que eu ainda vou dar anos de vida para ele. Eu ouvi a oração e eu vi a lágrima dele. Escuta, ontem nós falamos aqui que Deus vai levantar homens aqui nessa casa, homem com lágrimas nos olhos, mas homem com coração cheio de fogo e com fidelidade e integridade. E eu quero dizer que Deus vai levantar nessa igreja, sabe, uma igreja com lágrimas nos olhos, mas um coração incendiado por Jesus, e a gente vai andar em fidelidade e integridade diante de Deus, porque todos aqueles que andam em integridade e fidelidade diante de Deus, escuta isso que eu vou te dizer, Deus sempre vai enxergar aquilo que ninguém está vendo.
O Ezequias estava com uma cara na parede, chorando, ninguém estava vendo, mas Deus, diz a Bíblia, Deus viu as lágrimas do Ezequias. E esse camarada, ele começa a reinar com 25 anos de idade. Eu quero me ater a essa primeira parte do livro, no capítulo 29, diz que ele começa a reinar com 25 anos de idade, reina 29 anos, e a Bíblia diz, no versículo de número 2, que ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo quanto fizera Davi, seu pai. Mas o Davi não era o pai dele. O pai de Ezequias chamava Acais, e Acais fez tudo que Deus desagradava, tudo que desagradava a Deus. Pensa um cara que Deus não gosta disso, eu vou fazer isso. Deus não gosta daquilo, eu vou fazer isso. Pensa, ele era o contrário, o oposto daquilo que era a vontade de Deus, era o que Acais decidiu fazer. Só que o Ezequias, quando ele começa a reinar, ele tinha antecedentes muito ruins, mas ele decide, não, eu sou da linhagem de Davi, e Davi deixou bons exemplos, Davi deixou um bom legado, então eu vou imitar a conduta de Davi. Eu quero dizer para você, talvez você tenha alguns antecedentes, sejam muito ruins, mas se você olhar para trás, você vai ver gente boa, que deixou bons princípios, deixou bons valores, deixou boas pegadas, e a gente, se andar por essas pegadas, a gente vai trilhar um caminho de sucesso e um caminho de vitória. Quem começou essa igreja aqui, deixou, meu irmão, um rastro, deixou um lastro, deixou um caminho, sabe, deixou uma carreira. Pastor, o que é carreira? Carreira era onde os bois passavam e deixavam aquele lugar marcado. Escuta, meu pai deixou uma carreira enorme aqui. Só não enxerga a carreira que ele deixou, o rastro que ele deixou para viver uma vida com Deus, quem não quer viver essa vida com Deus. E eu quero dizer que nesse tempo nós vamos entrar num tempo de santidade aqui nessa casa ministerial. Sabe, um tempo de santidade ao Senhor. Que aquilo que for profano, aquilo que for sujo, aquilo que for imundícia, aquilo que for, sabe, pecado, aquilo que tiver oculto. Escuta, eu não sou lanterninha de cinema para ficar vendo pecado na vida de ninguém, não. Escuta, o próprio Senhor, Ele vai remover, Ele vai passar, como a Bíblia diz, como o lavandeiro, ele pega o sabão e começa a limpar, assim como o ourives, ele senta para purificar o ouro. Deus vai entrar num tempo aqui nessa casa de purificação e santidade, porque sem santidade ninguém verá o Senhor, e esse tempo antecederá um avivamento que os nossos olhos ainda não viram, nossos ouvidos não ouviram, e que nada foi desenhado ainda. É o que Deus tem para a nossa vida como igreja. Eu posso ouvir um amém, querido? Mas escuta, é uma onda de santidade que virá. Uma onda de santidade. Guarde isso no seu coração. Sabe o que é uma onda de santidade? Não é ninguém te obrigar a ler a Bíblia. Não é ninguém te obrigar a fazer devocionais. Não é ninguém te obrigar a se afastar do pecado. Não, é o próprio Espírito do Senhor agindo nessa casa, em cada reunião, em cada culto, nos constrangendo, nos, sabe, impulsionando e nos comovendo a dizer: eu não posso mais viver essa vida de pecado, meu irmão. A história dos avivamentos vai contar de um homem chamado John Wesley. Esse homem, John Wesley, ele foi o fundador de uma igreja hoje histórica que existe, chamada Igreja Metodista. Os metodistas, eles vieram lá do avivamento desse homem chamado John Wesley. Quem era? Era um inglês. E esse cara, ele decidiu fazer uma coisa, ele decidiu orar. Ele entendeu, Bruno, se eu orar, coisas acontecem. E ele começou a orar, Edson. E ele se trancou no quarto, ele orava tanto. Mas escuta, Deus enche a gente, mas enche a gente com propósito. E John Wesley, tão cheio do Espírito de Deus, quando ele pregava, escuta, as pessoas não rodavam no poder, as pessoas não sentiam sensações, não, elas caíam de joelho e começavam a gritar em voz alta o seu pecado. Eu sou um adúltero, Deus me perdoa, porque eu sou um pecador, Deus me perdoa, eu sou um mentiroso, Deus me perdoa, eu tenho, sabe, situações ilícitas na minha vida financeira. John Wesley era um cara que ele manifestava, sabe, santidade de Deus onde ele chegava. Um dia ele foi visitar uma fábrica, essa fábrica tinha um monte de mulheres trabalhando de costureira.
E ele foi visitar aquela fábrica para orar. Escuta, e quando ele começou a passar pelos corredores daquela fábrica, só passando, ele não falou uma palavra, mas a unção de Deus sobre a vida dele era tão intensa, que as mulheres iam deixando cada uma a sua máquina de costurar, e caíam de joelho, falando, sabe o que? Deus tem misericórdia de mim, que eu sou pecadora. Eu me rendo, eu me converto, Senhor. Escuta, ele parou uma fábrica sem falar uma palavra. Todos os trabalhadores pararam. E ele orou e pregou. E aquele dia um avivamento aconteceu naquela fábrica. Pastor, o senhor é um John Wesley. Como eu queria que Deus fizesse isso. Se Deus fizesse só um pouquinho do que fez no Wesley na minha vida, eu seria um cara muito feliz. Mas escuta, o que Deus tem para fazer na vida do Júnior é diferente do que fez na vida de Wesley. O que Deus quer fazer na sua vida é diferente do que está fazendo na minha. Mas o princípio é o mesmo. Quando nós oramos, uma unção de santidade vem sobre a casa de Deus, sobre a nossa vida. E eu quero dizer que essa unção de santidade está aqui, nessa manhã de hoje. Sabe, essa unção vai nos tocar a cada culto, a cada reunião. Por que, pastor, dessa palavra? Porque a Bíblia diz que Israel estava bagunçado. Pensa uma bagunça. Pensa um carnaval dentro da igreja. Pensa um lugar que era separado, escolhido para ser santo, mas estava uma bagunça terrível. A Bíblia diz no versículo de número 3, acompanhe comigo, se for possível colocar na tela. No primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor. E a primeira medida do reinado de Ezequias foi: eu vou abrir a porta da casa de Deus, porque a porta da casa de Deus estava fechada. Nossos cultos aqui são sempre domingo de manhã, domingo à noite, terça-feira. Pensa você chegar aqui domingos 5:50, porque você chega cedo no culto. Aí você vê, a porta da igreja está fechada. E deixa eu compartilhar uma coisa com você. Quer me ver doido? Quer me ver muito irritado? Quando eu chego, o pessoal está na porta da igreja, a igreja está fechada. Parece que eu estou olhando para o texto, a porta está fechada. Escuta, primeira medida de Ezequias: não, vamos abrir a porta. Por quê? Porque o templo, diferente dos nossos dias de hoje tem vários templos. Na época do Ezequias só tinha um lugar de adoração. Se fecharam a porta é porque o povo não tinha mais acesso ao lugar de adoração. E se o povo não tinha mais acesso ao lugar de adoração a Deus, o único e verdadeiro, o povo começou a adorar a outros deuses. Escuta, hoje é dia de você abrir a porta do templo da tua vida e dizer: Jesus, a casa está aberta de novo. O Senhor pode vir reinar, habitar nela. O Senhor pode vir fazer morada nela outra vez. Tem até uma música que diz que eu sou a casa, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Será que você, como casa de Deus, está com a porta fechada, ou você está com as portas abertas, dizendo: Senhor, pode fazer morada, pode habitar em mim, pode reinar na minha vida? A primeira medida de Ezequias, ele abre a porta da casa de Deus e repara as portas. Verso 4, acompanhe comigo, diz assim: trouxe os sacerdotes e levitas. Trouxe quem? Quem era essa turma? Eram os líderes. Os sacerdotes eram aqueles que faziam o ofício, que recebia, sabe, do povo e levava diante de Deus as súplicas. Eram eles que queimavam incenso. Eram eles que eram responsáveis pelo culto. E junto deles tinha um outro time chamado levitas, que hoje, de uma maneira muito errada, chama músico de levita. O ministério levítico acabou. Hoje é músico que tem, músico e cantor. Pastor, mas eu sempre achei que os músicos da igreja eram levitas. Não, a gente fala, é um termo bonito de falar, né? Levitas, estão levitando. Pensa o Reinaldo levitando. Bitelo desse tamanho, levitando com contrabaixo, irmão. Escuta, os levitas naquela época, além de alguns que cantavam, mas na sua grande maioria,
era a turma que ficava na portaria. Se tem pessoas que eram sempre chamadas de levita, é a Max. Quem está lá embaixo hoje, quem é? Na porta. Seu Roberto aí, levita. Levita sênior, master. Levitas. Era a turma que carregava madeira nas costas. Porque quando ia tirar a tenda de um lugar para o outro, eram os chamados gersonitas. Eles carregavam as madeiras pesadas nas costas. Escuta, ele reúne essa turma, chama os sacerdotes, chama os levitas, porque eles é que faziam a casa de Deus funcionar. E ele diz assim: olha, santificai-vos agora, e santificai a casa do Senhor, Deus dos vossos pais. Escuta, tem uma ordem. Qual é a ordem? Primeiro santifica a minha vida, depois eu santifico a casa de Deus. Primeiro santifique a tua vida, para depois a casa de Deus ser santificada. Mas a gente vive invertendo essa ordem. Eu quero santificar a casa de Deus, e quando eu falo de santificar a casa de Deus, eu quero santificar a casa do outro. Eu quero cuidar da vida do outro. Eu quero olhar para a vida do outro e falar: você não está com a roupa adequada, hein, cara? Você não está com o cabelo adequado, hein? Você não está com isso adequado. Escuta, geralmente quem vive apontando para os outros é porque a vida ainda não santificou a sua vida. Porque aquele que santificou a própria vida, ele só tem uma coisa: ele só se humilha diante do Senhor e diz: Senhor, tem misericórdia de mim que sou pecador. Eu quero dizer que essa casa aqui não é casa de fariseu. Essa casa é casa de pecadores que foram lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Essa casa aqui não é casa de santão. Não, essa casa aqui é casa de gente que falha, que erra, mas que Deus põe de pé, que Deus lava com o sangue dele, que Deus lava com a palavra dele e nos dá de novo a habilitação para a gente entrar no Santo dos Santos e viver, sabe, uma vida com Deus. Duas coisas que eu acho importante que a gente fale nessa manhã. Primeiro, santifique a tua vida, e depois santifique a casa de Deus. Você pode olhar para o seu vizinho e dizer assim: santifique a tua vida, porque eu vou santificar a minha. Santifique a casa, santifique-se agora e santifique a casa do Senhor, Deus dos vossos pais. E aí ele vai dizer algo muito interessante aqui no final do verso 5, diz assim: tirai do santuário a imundícia. Pensa você chegar para o culto nessa manhã de hoje, para celebrar a Santa Ceia, e está cheio de coisa imunda aqui dentro da igreja, cheio de sujeira. Pastor, o que essa que imundícia era essa? A primeira coisa que a Bíblia vai falar sobre imundícia é que a mulher, nos seus dias de regra, existia uma maneira que as mulheres faziam quando estavam na regra. Eles pegavam um pedaço de pano, colocavam lá no ambiente para segurar o fluxo, e aquele pano era chamado de trapo de imundícia. Quando o texto está falando aqui, tira do santuário a imundícia, está falando: tira essa sujeira de vocês. Mas pastor, era trapo de imundícia só porque era o pano sujo de sangue? Eles levavam isso, era uma regra tão forte, que no dia da regra da mulher, do ciclo dela, se apertasse a mão de uma mulher, você ficava imundo junto com ela. Se você se sentasse no lugar onde ela sentou, você ficava imundo também. Pastor, então quer dizer que era mais do que uma mancha de sangue? Era. Ficava fora do arraial 7 dias. Agora pensa dentro da casa de Deus, um monte de sujeira, um monte de imundícia. E Deus estava falando: Ezequias, escolhi você, então agora começa a remover toda a sujeira que tem dentro da igreja. E eu quero dizer que esse será um tempo
onde Deus vai remover toda a sujeira do meio da igreja. Todo trapo de imundícia vai ser removido. Tudo aquilo que cheira mal vai ser removido. Essa casa não é casa de fariseu, essa casa é casa de pecadores. Pastor, por que o senhor está repetindo isso? Porque os fariseus, eles batiam no peito e oravam em praça pública, dizendo: eu dou o dízimo de tudo. Eu dou o dízimo do coentro, eu dou o dízimo do cominho, eu dou o dízimo daquilo, eu dou o dízimo disso. Trapo de imundícia. Nosso orgulho é trapo de imundícia. Nossa altivez, trapo de imundícia. Nossa soberba, trapo de imundícia. Nossa rebeldia, trapo de imundícia. Nossa maledicência, trapo de imundícia. Nossa imoralidade, trapo de imundícia. E Deus vai remover isso tudo dessa casa, porque Ele quer trazer um fogo de avivamento sobre nós. E o avivamento só vem quando o lixo vai embora. Não tem como ter avivamento e lixo no mesmo ambiente. Não tem como, Deus é santo. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 16, a Bíblia diz assim: sede santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. E eu quero dizer que a santidade de Deus nos constrange. Quando a santidade de Deus vem no ambiente, a gente vê como nós somos pecadores. Quando a santidade de Deus vem, escuta, o nosso grito cala, a nossa dança para, nossa música silencia e só tem uma voz: tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Pastor, o que é isso que o senhor está dizendo nessa manhã? A gente vai sentar à mesa, irmão. Escuta, é o culto mais importante para mim. Pastor, os outros não são, todos têm o seu grau de importância, mas hoje tem um valor tão grande, tem um significado tão grande. Por quê? Porque Jesus deu uma ordem para a igreja. Qual foi a ordem? Olha, vão por todo mundo, pregue o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Primeiro a gente batiza. E a outra ordem é a gente sentar à mesa, que Ele diz assim: olha, todas as vezes que vocês fizerem isso, façam em memória de mim. Mas só que a cultura evangélica pegou a mesa do Senhor. A mesa do Senhor é algo muito sério, então eu não posso sentar à mesa do Senhor em pecado. Mas aonde está escrito na Bíblia que eu não devo sentar na mesa do Senhor? Está escrito na Bíblia que eu tenho que tirar a imundícia para sentar na mesa do Senhor. Está escrito na Bíblia que eu tenho que abandonar o pecado para sentar na mesa do Senhor. Está escrito na Bíblia que eu tenho que afastar-me de todas essas coisas para sentar na mesa do Senhor. Não está dizendo para se afastar da mesa do Senhor e continuar fazendo essas coisas. Mas a gente acha, não, é muito sério. Mas é muito mais sério continuar uma vida no pecado. É muito mais terrível a gente não sentar à mesa do Senhor e continuar na prática da imundícia. E o Ezequias diz assim: olha, vamos tirar do santuário toda a imundícia. Verso 6 diz assim: porque os nossos pais prevaricaram. Essa palavra prevaricaram significa foram infiéis. Eles andaram em infidelidade com Deus. Escuta, não importa se quem veio antes de você, quem te antecedeu, andou em infidelidade, a partir da sua vida em diante, você vai andar em fidelidade e integridade em nome de Jesus, meu irmão. Escuta, minha avó até quase no final da vida dela serviu a outros deuses. Eu comi da pipoquinha que tinha lá na bolsinha dela de moeda. Falou: Júnior, não pode comer essa pipoquinha é para outra coisa. Eu falei: pensei que podia comer, avó. Ela colocava copo de água com pedra dentro, atrás da porta. Eu falava: avó, que água é essa aí? Não, essa água é para o fulano de tal. Esse Guaraná, deixa eu beber, avó? Não, esse Guaranazinho é do Beltrano. Escuta,
Minha avó viveu até quase os últimos dias. Nos 45 do segundo tempo, Jesus foi lá e salvou ela. Foi embora salva. Mas escuta, uma nova história foi sendo escrita na minha casa, na minha família. Porque o sangue de Jesus quebrou todas aquelas maldições, sabe, do espiritismo, e começou uma nova história na minha vida, na vida das minhas filhas. E se assim Deus permitir, Jesus vai voltar. Eu não consigo falar essas coisas, irmão. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus do céu. Jesus, volta logo, meu Deus. Volta logo. Volta logo para não ir buscar. Deixa eu beber água aqui para me refazer. Jesus vai voltar, aleluia. Irmão, eu amo o Senhor, quero estar com o Senhor, quero a volta de Jesus. Oh, meu Deus. Já leu aquele texto que diz que o fim está se aproximando? Eu estou sentindo esse negócio. Vamos lá. Verso 6. Porque nossos pais foram infiéis, prevaricaram e fizeram o que era mal perante o Senhor. Agora, que maldade é essa que eles fizeram? O verso 6 e 7 vai falar sobre algumas maldades. O que é esse ser mal diante do Senhor? A primeira coisa, desviaram o seu rosto do tabernáculo. A primeira coisa que eles fizeram é: cara, eu não vou mais olhar para o tabernáculo. Agora vamos tentar mal comparar. O tabernáculo naquela época era o lugar onde Deus se revelava e se manifestava. O tabernáculo tinha 3 ambientes. Tinha o átrio, que era o pátio onde sacrificava-se animais. Tinha o lugar santo, que era o lugar onde tinha a mesa dos pães, o altar de incenso e a menorá que iluminava. E tinha o santo dos santos, onde ficava a arca da aliança. Escuta, Deus se manifestava ali naquele lugar. Uma vez por ano o sacerdote entrava no santo dos santos, oferecia sacrifício. E se Deus recebesse, o povo tinha um ano de bênção. Agora pense comigo. Se o tabernáculo era o lugar onde Deus se revelava, vamos dizer que a igreja hoje seja esse lugar. Quantas vezes o povo desviou o rosto do tabernáculo do Senhor? Quantas vezes a gente valorizou tantas outras coisas, menos o tabernáculo do Senhor? Quantas vezes você valorizou tantas coisas, menos a igreja de Jesus? Não, eu valorizo um passeio, eu valorizo isso, eu valorizo aquilo, eu valorizo mais isso, mais isso, mais isso. E a igreja, em último lugar, desviaram o rosto do tabernáculo. Segunda coisa de ruim que eles fizeram: voltaram as costas. Eles não olharam mais para o tabernáculo, ainda viraram de costas. Virar de costas é a gente dizer assim, uma negativa: eu não quero mais, isso não é mais prioridade. Eu estava conversando com uma pessoa, a pessoa falou: cansei de igreja, cansei, cara, chega de igreja. Tirou o rosto de lá, virou as costas. Será que a gente, nas nossas ações, nas nossas atitudes, a gente também tem desviado os olhos do Senhor e a gente tem virado as costas para Ele? Terceira coisa que eu quero concluir aqui, verso 7 diz assim: também fecharam as portas do pórtico. Escuta, número 1, desviou o rosto. Número 2, virou de costas. Número 3, a porta que era para estar fechada, essa porta do pórtico era a porta onde o povo tinha acesso. A porta de acesso foi fechada, fecharam as portas. O povo não tem mais acesso. Será que a gente está fechando as portas? Pastor, o que é esse fechar as portas do pórtico? É quando eu paro de falar do amor de Deus para outras pessoas. É quando eu paro de pregar o evangelho.
É quando eu tenho oportunidade de falar do amor de Deus, mas eu me calo. Porque eu penso assim, não, estou chateado com a igreja, estou chateado com o pastor. E quando eu falo estou chateado com a igreja, a maioria das vezes se volta contra mim, contra o pastor ou contra o líder. Porque a gente tem que achar um culpado por causa das nossas dores. E a gente sempre vai achar na figura que está mais evidente. Fecharam as portas do pórtico. Quarto lugar, apagaram as lâmpadas. Lembra que eu falei que o tabernáculo tinha 3 ambientes? Átrio, lugar santo, santo dos santos. No lugar santo tinha um negócio chamado menorá, nós chamamos de candelabro. Pastor, o que era menorá? Era o que trazia luz. Escuta, se apagou a lâmpada, não tinha mais iluminação. Se não tem mais iluminação, eu não tenho mais revelação, eu não tenho mais compreendimento, eu não tenho mais entendimento. Escuta, nós vamos voltar a ter revelação. Ou melhor, eu vou melhorar. A gente vai ter a revelação maior ainda. Cada culto, cada reunião, Deus tem se revelado aqui. Mas a revelação precisa aumentar, ela é gradual. A gente precisa trabalhar para não deixar a lâmpada apagar. Pastor, e como é que apaga a lâmpada? Hoje em dia é só você apertar o botão do interruptor. Naquela época, a lâmpada permanecia acesa, porque tinha que ter azeite. O menorá eram canos feito de ouro. Eles eram ocos por dentro e tinha um pavio na ponta. E esse cano, ele tinha que ser abastecido de azeite sempre, porque se acabasse o azeite, acabava a luz. Pastor, o que é azeite? Azeite é unção, irmão. Se a sua vida não tem unção, a revelação de Deus na tua vida vai se apagar. A luz de Deus na sua vida vai se apagar. E que você busque, eu preciso de mais da revelação de Deus. Quinto lugar, não queimaram incenso. O incenso na Bíblia aponta para as nossas orações. Se não tinha mais queima de incenso, não tinha mais o quê? Não tinha mais oração. Escuta, não tinha mais óleo, não tinha mais oração, não tinha mais acesso para o povo chegar, não tinha mais culto. Eles desviaram o rosto, eles viraram de costa. E a última, sexto lugar, não ofereceram mais holocausto, não tinha mais ofertas. Não tinha mais adoração, porque o povo adorava quando traziam ofertas para serem sacrificadas. E eu quero dizer para você que esse templo sou eu e você. Que a gente não desvie o rosto, que a gente não dê as costas, que a gente não apague a lâmpada, que a nossa vida tenha sempre incenso sendo queimado e que a oferta da nossa vida nunca cesse. Eu sempre tenho adoração para oferecer ao Senhor Jesus. Pastor, o que acontece quando eu faço isso? Versículo 10, eu quero encerrar. Ezequias vai dizer assim: agora eu estou resolvido a fazer aliança com o Senhor, o Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Escuta, esse mês de setembro será um mês da gente fazer alianças com Deus. Pastor, já tem. Será um mês de você renovar a tua aliança com Deus. Pastor, eu já renovei. Será um mês de você atualizar a tua aliança com Deus. Pastor, eu já atualizei. Será um mês onde você vai ampliar a tua aliança com Deus. Pastor, eu já ampliei. Então vai ser um mês onde você vai transbordar dessa aliança e vai tocar outras pessoas com a aliança que você tem, para que elas sejam tocadas em nome de Jesus. Fique de pé, eu quero orar junto com você.